Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Espero que os irmãos estejam bem e firmes na fé. Eu estou num cenário um pouco diferente, não reparem, é que estou aqui dando um apoio aos meus pais, mas o importante é que o Senhor se faz presente onde nós estivermos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 6, o título é Os Discípulos de Jesus. Vai pegando aí, por gentileza, a sua revista, se você tem. Se você ainda não tem, você pode acompanhar aqui pela tela. Mas antes vamos fazer uma oração, entregando ao Senhor essa aula. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da tua presença. Obrigada pelos livramentos, obrigada pela vida. E agora, Senhor, conduza esta aula, visita cada coração, cada mente, cada lar. Senhor, que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai, neste momento, na vida daquele que está acompanhando esse ensino, porque a tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos dá o crescimento espiritual, alimenta as nossas almas. Fala, Senhor, conosco, usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Eu te agradeço e te peço, Senhor, que conduzas esta aula em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa lição de hoje é a lição de número 6, os discípulos de Jesus. E nós temos aí 3 referências bíblicas que iremos ler já já. Mas antes eu vou ler a introdução, que diz assim: a valorização da comunhão é algo que faz parte da essência de Deus. Isto é facilmente evidenciado por meio da Trindade. Deus não está só, mas se revela e atua comunitariamente como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Neste sentido, nos aponta o princípio espiritual, a importância da comunhão e da atuação missionária em parceria com outras pessoas. Jesus não abriu mão deste princípio. Seu ministério começou com 4 pessoas, mas não parou por aí. A tradição cristã evidencia 12 discípulos, mas sabemos que Jesus contou com mais mulheres e homens que levaram a sério seu chamado. Quem eram os discípulos de Jesus? Então é isso que nós iremos ver agora, através das referências bíblicas. E a primeira referência que nós iremos ver está no livro de Marcos, capítulo 1, versos 14 ao 20. A epígrafe diz: a vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu a Simão e Pedro, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Amém. Agora vamos ler a referência que está no livro ainda de Marcos, só que agora no capítulo 2, e apenas um versículo, que é o versículo 14, que diz assim: e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Ou seja, Jesus chamou pescadores, várias profissões. Nós vimos anteriormente pescadores, e esse versículo mostra Levi, que passou a se chamar Mateus, que era como se hoje fosse um trabalhador da Receita Federal. E o próximo e a última referência está ainda no livro de Marcos, no capítulo 3, versos 13 ao 19, que diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs os nomes de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então, nesses textos, nessas referências que acabamos de ver, nós vemos aqui Jesus escolhendo os seus discípulos. É interessante observar a contextualização, porque antes de Jesus chamar os seus discípulos, ele havia passado pelo deserto. Ele havia passado 40 dias orando, sendo tentado, orando, jejuando e sendo tentado pelo inimigo, o qual ele venceu pela palavra. Então é assim que nós vencemos o inimigo, resistindo na fé e usando a palavra de Deus. E eu queria ressaltar algo aqui na introdução. Deixa eu voltar aqui na introdução um momentinho, já vou chegar lá. Quando ele fala com relação à comunhão, né? Quando o comentarista, aqui na introdução, ele diz assim, que a valorização da comunhão é algo que faz parte da essência de Deus. Isso é evidenciado pela Trindade. Neste sentido, nos aponta um princípio espiritual, a importância da comunhão. Então, Jesus ele estava, antes de chamar os discípulos, no deserto, sozinho, solitário, durante muito tempo. Então, é interessante observar que assim que Jesus sai do deserto, ele chama os 12, porque ele precisava de pessoas para estarem com ele, né? Então, assim, a importância da comunhão. Se por um momento Jesus estava só, assim que ele saiu do deserto, ele teve pessoas, claro que tinham suas falhas, seus problemas, mas que deixaram tudo para segui-lo. Então, muitas vezes, quando estamos no deserto, nos sentimos tão só, mas que o Senhor venha providenciar pessoas para estarem ao nosso lado nessa caminhada, em comunhão com o Senhor. E nós sabemos que a igreja é esse local, é esse ambiente em que nós encontramos irmãos comprados pelo sangue de Cristo, para que possamos prosseguir nessa caminhada. E agora vamos fazer a leitura, então, do fundamento bíblico. O fundamento bíblico diz assim: o evangelista Marcos declara que no início do ministério de Jesus, após receber o batismo e passar pela vocação da tentação no deserto, o mestre iniciou o anúncio da boa nova do reino, chamando pessoas para crerem em sua mensagem de perdão e salvação e segui-lo. Percorrendo os contornos da Galileia, começou a chamar alguns homens para tornarem-se seus discípulos mais próximos. Discípulo do hebraico limudite, no grego matatés, do latim discípulo, pupilo, aprendiz, é alguém que segue a instrução ou o modo de vida de outra pessoa. Foi assim que aqueles homens passaram a viver, seguindo e aprendendo com seu mestre Jesus. Então, quando nós seguimos a Jesus, seguir a Jesus é aprender com Ele. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Continuando a leitura do fundamento bíblico, nós vamos lembrar o seguinte, que a nossa revista ela tem 2 colunas, Então eu vou fazer a leitura da primeira coluna e depois eu vou para a segunda. Os 4 primeiros discípulos, no caso, foram os irmãos Simão, que depois passou a ser chamado Pedro ou Simão Pedro, Marcos e André, ambos pescadores. Tiago e João, também irmãos, que foram chamados enquanto consertavam as redes em companhia do Pai. Mais tarde, o convite chegou também a Levi, o publicano, também chamado de Mateus, e que trabalhava na coletoria. Nesse parágrafo, a gente pode observar 2 coisas importantes. Primeiro, muitas vezes quando Jesus chama alguém, quando Deus chama alguém, ele muda o nome. Foi assim no Antigo Testamento, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara.
Deus mudou o nome de Jacó. Então, e aqui também, Deus, ele também mudou o nome. Ele mudou o nome de Simão para Pedro, mudou também o nome de Levi, mudou o nome de Levi para Mateus, mudou o nome de Saulo para Paulo. Então o Senhor, ele nos dá um novo nome. E lá no livro de Apocalipse, nós podemos ver que nós também, quando formos arrebatados, receberemos um novo nome. Amém. Glória a Deus. Fazendo apenas uma ressalva com relação ao nome de Abraão, ele se chamava Abrão e passou a chamar-se Abraão. Só uma pequena ressalva que eu falei muito rápido. Então o Senhor, ele nos dá um novo nome. E a segunda questão a observarmos aqui é que os discípulos, as profissões dos discípulos, eles quando foram chamados, eles não estavam à toa, mas eles estavam trabalhando, eles estavam exercendo as suas profissões. E Jesus chamou as mais diversas profissões, mas a que mais se destaca é a profissão de pescador. Então, muitos deles estavam pescando, estavam exercendo a sua profissão na pesca. Então, alguns eram pescadores e estavam exercendo a sua profissão pescando. E é interessante observar que Jesus, ele poderia ter chamado os doutores da lei, os que estavam na sinagoga, os fariseus, os sacerdotes, mas ele não chamou essas pessoas, ele não chamou esse grupo, mas ele chamou pessoas que muitas vezes não tinham títulos eclesiásticos. Essas pessoas exerciam funções profissionais que muitas vezes eram funções desprezadas pela sociedade da época. Por exemplo, o meu pai, ele é pescador, eu sou filha de pescador. E a gente sabe as dificuldades da vida de um pescador, né? E passamos muitas dificuldades, mas o Senhor em todo tempo foi conosco. Mas com relação a essa questão de valorização da profissão, infelizmente, muita gente não valoriza. Muita gente não valoriza, e eu me lembro de uma vez, quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente, assim, e uma pessoa zombou da profissão do meu pai, e eu fiquei muito triste. Ela disse assim, pescador é gente? Então, assim, humilhando a profissão do meu pai. Eu fiquei muito triste, né? Mas quando eu olho para a Bíblia, eu me alegro. Eu me alegro porque o homem despreza certas profissões. Uma profissão tão digna. São pessoas trabalhadoras, honestas, que enfrentam o alto mar, não sabem se vão voltar. O meu pai mesmo já sofreu naufrágio, né? E muitas vezes a gente não dormia preocupados com ele. Minha mãe com os filhos pequenos não sabia se meu pai ia voltar. Muitas vezes tinha tempestades, altas ondas, mas o Senhor guardou. Uma profissão perigosa, mas uma profissão envolvente. Ele ama a profissão dele. Atualmente ele já não pode mais pescar muito em alto mar, mas ele ainda trabalha como marinheiro de lancha e ele não consegue ficar sem estar em contato com o mar. E a palavra de Deus diz que os que navegam pelo mar, os que trabalham no mar, em alto mar, eles veem aos olhos do Senhor de perto. Então, voltando ao assunto, eu havia ficado bastante triste na época por virem as pessoas debochando da profissão do meu pai. E foram inúmeras humilhações, preconceito, né? Não é bom a gente viver essa situação, deixar marcas, mas eu agradeço a Deus porque Ele é aquele que nos cura. Então, meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu amo essa passagem quando Jesus ele chama os pescadores, porque eram pessoas indoutas, incautas, mas o Senhor escolheu os humildes. O Senhor ele escolhe a quem Ele quer.
E nós sabemos até que tem um jargão que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, e é bem verdade. Aqueles homens, eles não tinham doutorado, aqueles homens, eles não tinham um ensino muito proeminente, eles não eram doutores da lei, mas eles largaram tudo para seguir o Mestre. Eles largaram as suas redes, como nós acabamos de ler aí na nossa revista e também no texto bíblico base. Eles tinham humildade no coração. O Senhor encontrou humildade no coração deles. Isso nos remete àquela passagem quando Deus escolhe Davi para ser rei e pede para que Samuel vá à casa de Davi para ungí-lo rei. Então Samuel não sabia ainda quem era Davi e pede para que Jessé chame os seus filhos, e Jessé tinha muitos filhos. E os filhos de Jessé eram homens que tinham aparência militar, homens de guerra. E chamou, nós conhecemos essa história muito falada, e o Jessé chamou todos os seus filhos e não era nenhum daqueles. Então Samuel diz, não tem mais ninguém. E então Jessé lembra, tem um que está lá no pasto cuidando das ovelhas. E ele fala, traz ele. E o que acontece? Samuel, quando olhou para Davi, não deu nada por ele, porque Davi era de gentil presença. Davi não tinha um aspecto militar, porque o rei naquela época, ele tinha que ser um homem de guerra também, ele tinha que saber lidar com os aspectos militares, e Davi não era um homem de guerra. Mas quando Samuel olha para Davi e não dá nada por ele, o Senhor diz, Samuel, o Senhor não vê como vê o homem olha para o exterior, para a aparência, porém o Senhor, ele olha para o interior, ele olha para o coração. Então muitas vezes as pessoas nos julgam pela nossa profissão, nos julgam pela aparência, mas o Senhor sonda e conhece os corações. Por certo, ele sondou e conheceu o coração dos fariseus. Os sacerdotes tinham títulos, conheciam a lei, eram doutos, mas não havia humildade neles, eram hipócritas. E Jesus mesmo diz isso lá no capítulo 23, se não me engano, por ali. Jesus fala dessa classe, e nós sabemos que mais tarde quem o traiu foram os sacerdotes. Então Jesus, ele sondou e conheceu o coração daqueles homens humildes, que exerciam profissões humildes, mas que tinham um coração também humilde, apto ao ensino, apto a receber o Mestre. E um dia também o meu pai, conforme eu usei como exemplo aqui, ele era um alcoólatra, ele era um homem que vivia perdido, né, nesse mundo, e ele bebia muito, ele era um alcoólatra. E um dia Deus o alcançou. Depois de muitos anos de oração, um dia ele ouviu a voz de Deus e ele resolveu aceitar esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele chamou aqueles discípulos e disse, venham ser pescadores de homens, de almas. E hoje o meu pai, ele é um pescador de almas. Hoje o meu pai, ele é um presbítero pela graça de Deus, porque o Senhor é aquele que transforma o homem. O Senhor é aquele que tira o homem do monturo, do monte de lixo, e o faz assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e dá a eles um novo nome, perdoa os seus pecados, faz deles uma nova criatura. Os pescadores, eles têm um modo um pouco diferente, são mais, talvez, ríspidos, pela vida que eles levam lá fora, mas o Senhor é aquele que molda os caráteres da pessoa. E assim o Senhor fez na vida dos discípulos. Eu ressaltei aqui os pescadores, né? Mas nós sabemos que tivemos aí como Levi, aquele que trabalhava como se fosse coletando impostos, né? Enfim, e outras profissões. Mas a profissão de mais destaque que nós vemos na escolha dos discípulos foi a pesca. E metaforicamente, Jesus usa a pesca, a rede, e diz, venham que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Então fique com essa palavra, que o Senhor, ele não olha para a aparência, mas ele olha o coração.
As pessoas às vezes nos humilham, mas o Senhor é aquele que vela por nós, é aquele que nos conhece. O importante é nós acreditarmos e sabermos aquilo que o Senhor pensa acerca de nós, e não aquilo que as pessoas às vezes nos julgam injustamente, nos humilhando. Mas o Senhor é aquele que exalta os humilhados. Irmãos, e as pessoas achavam que pelo meu pai ser pescador, ele não teria condições nem mesmo de nos dar um estudo digno. Mas pela graça de Deus, o sonho dele era que os filhos conseguissem estudar. Talvez para você isso não seja nada, né? Não seja nada no sentido de dificuldade. Talvez você tenha acesso a um bom estudo, mas nós não tínhamos. Conseguimos através de muita oração, dedicação. Não tínhamos recursos. Pelo meu pai ser um pescador e passar momentos assim difíceis, mas o Senhor nos sustentou, nos ajudou e pudemos trilhar esse caminho dos estudos pela graça de Deus. Então, o Senhor é aquele que honra aqueles que confiam em sua palavra. Que você não desista dos seus sonhos, e ainda que você olhe para o seu redor e não veja a possibilidade, olhe para o Senhor, que é do alto que vem o socorro. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te fortalece e que Ele realize os desejos do seu coração. Continuando aqui a nossa lição, ainda na primeira coluna, no segundo parágrafo, todos estes, na ocasião do convite, estavam trabalhando em suas funções e, atraídos pelo chamado, deixaram o que faziam para seguir Jesus. Algum tempo depois chamou ainda outros 7 homens e designou-os para estar com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. O grupo agora estava completo: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Tadeu provavelmente seja o mesmo Judas, filho de Tiago, que é citado em Lucas 6,16 e Atos 1,13. Além de discípulos, também foram chamados por Jesus de apóstolos, do grego aposteló, que significa enviado. Todos estes receberam de Deus um dom especial, chamado pelos evangelhos de autoridade, para a realização desta importante missão que receberam. A autoridade divina outorgava-lhes o poder para expelir os espíritos imundos e curar toda a sorte de doenças e enfermidades, além de ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e, o mais importante, pregar. Já estava próximo o reino dos céus. Neste primeiro momento, a missão desses discípulos seria realizada especificamente junto ao povo judeu, chamado por Jesus de as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito embora o convite feito por Jesus tenha sido algo grandioso, de valor imensurável, pela proposta de libertação e salvação que oferecia a toda pessoa que cresce, o Mestre escolheu os seus discípulos a serem prudentes e cautelosos, pois a missão a eles confiada também seria árdua. Contudo, a obediência e fidelidade ao projeto divino lhes garantia a salvação. Palavra que ilumina a vida. Ao descrever o encontro entre Jesus e seus discípulos, o evangelista Marcos busca enfatizar a atitude solícita que cada um deles teve de prontamente deixar tudo e seguir o Mestre. Percebemos com esses relatos algumas qualidades que todo discípulo e discípula de Jesus precisa ter. Antes de nós falarmos sobre... Vou voltar aqui só um minutinho. Antes de falarmos sobre a palavra que ilumina a vida, eu só queria mostrar rapidamente uma ilustração da vida do pescador, né? É rápido, peço um minutinho de paciência. Algumas imagens, vale a pena, né? A gente
ver como que os trabalhadores, os pescadores, eu sei que os irmãos conhecem, mas é interessante. E eu queria mostrar algumas imagens através desse hino que vai aparecer na sua tela. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, solta sua voz, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Então, esse era o trecho que eu queria trazer para os amados irmãos e as amadas irmãs, ilustrando um pouco sobre a vida do pescador, né? Sobre como é a profissão deles, como eles enfrentam o mar, né? Lançando as redes. Foi assim que Jesus os encontrou, trabalhando. Mas eles tinham seus problemas, eles tinham as suas dificuldades. E nós vamos ver aqui também na palavra que ilumina a vida, né? Algumas qualidades também, porque eles não tinham só dificuldades no quesito de personalidade, comportamento, caráter, mas eles também tinham qualidades, né? Então, por exemplo, o que o discípulo de Jesus ele precisa ter? Ele precisa ter a consciência da missão recebida. Está lá em Marcos 1,17 que nós lemos no início na referência. De imediato, Jesus os convida os discípulos a se tornarem pescadores de seres humanos. Um jogo de palavras referente ao que eles mais sabiam fazer, lidar com a pescaria, porém, apontando para a verdadeira missão, que era ganhar vidas para o reino de Deus. Ao instruir seus discípulos sobre como proceder no exercício da missão, o Mestre revela o seu propósito de resgatar o povo judeu, seu povo, suas ovelhas, a quem a promessa da salvação dizia respeito. De igual modo, Jesus confiou a mesma missão a nós, seus discípulos e discípulas. Nosso chamado agora não é anunciar o Evangelho a um povo específico, mas a toda criatura. Tal missão é um privilégio, algo libertador que Deus nos confiou, e tal como fez com os primeiros discípulos, nos capacitou para fazer, concedendo-nos da sua autoridade e do seu Espírito. Uma outra coisa que o discípulo e a discípula de Jesus precisa ter é a consciência de que o chamado é urgente. Ao receberem o convite do Mestre, Simão e Pedro imediatamente deixaram as suas redes. Esses discípulos, tal como Tiago, João e Levi, manifestaram uma prontidão para obedecer e seguir, diferentemente de outros que, em outra ocasião, ao serem convocados, começaram a apresentar argumentos para não segui-lo naquele momento. Conforme diz aí a referência, né, lá em Lucas 9, 57 ao 62, em que Jesus ele chama uma certa pessoa, e lá no versículo 59, para ser mais dinâmica, Jesus disse assim: segue-me, mas ele respondeu: deixa que eu vá primeiro enterrar os meus pais. Mas Jesus lhe disse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, algumas pessoas foram chamadas por Jesus para segui-lo e não aceitaram, e rejeitaram esse convite. Como, por exemplo, aquele jovem rico que Jesus o chamou e Jesus falou: se você me chama de bom mestre, então deixa tudo que você tem, as suas riquezas, divide, reparte com os pobres e me segue. E ele não conseguiu se desprender, porque na verdade seguir a Jesus
é renúncia, né? Continuando a leitura aqui agora na coluna 2, né, na segunda coluna, servir a Deus exige prontidão e urgência. Há muitas pessoas que ainda vivem debaixo de um jugo de opressão e distantes do caminho da salvação. É preciso entender o chamado de Deus para a nossa vida e com confiança e prontidão declarar: eis-me aqui, Senhor. Cuidarmos dos interesses do reino, certamente o Senhor cuidará dos nossos. A palavra de Deus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O discípulo e a discípula de Jesus, eles também precisam ter a consciência, estou aqui, né? De que para tornar-se um discípulo, o discípulo é preciso renúncia. Ao se disporem a seguir Jesus, os discípulos deixaram algo que lhes era muito importante: as redes, a embarcação, o trabalho que lhes garantia o sustento, a família, os amigos, estas coisas e pessoas que não foram de todo abandonadas ou rejeitadas. Em alguns momentos, vemos os discípulos novamente pescando, consertando redes, trabalhando em família. O que eles fizeram foi reconhecer que naquele momento era prioridade. Um exemplo disso foi o que Jesus disse a Marta com respeito a Maria, que era preciso reconhecer o que realmente é importante. No serviço a Deus, há coisas que são desnecessárias, que atrapalham, que dificultam o cumprimento da missão. É preciso desvencilhar-se delas e permitir que o reino de Deus e sua justiça permaneçam sendo prioridade em nossas vidas. E o discípulo precisa também ter a consciência da necessidade de superar os desafios de se viver em comunidade. Estou aqui na primeira coluna novamente. A nova vida oferecida por Jesus a partir do convite de tornarem-se seus discípulos incluía a vivência e convivência entre pessoas diferentes. Se seguir a Cristo era algo novo e desafiador, cada discípulo ainda tinha que aprender a se relacionar com outros 11, que pensavam diferente e tinham gostos e atitudes diferentes. Certamente a convivência não foi fácil, mas foi possível e gerou o amadurecimento desses homens de Deus. Todos os relacionamentos trazem os seus grandes desafios. Talvez por isso Jesus tenha enfatizado tanto a necessidade e o dever de amarmos as pessoas, perdoarmos, caminharmos a segunda milha. Isso é um grande desafio. Os relacionamentos interpessoais são desafiadores e nós conseguimos isso mediante a graça, mediante o amor de Deus derramado em nós através do Espírito Santo, como diz lá em Romanos capítulo 5, porque através do Espírito Santo nós temos condições de produzirmos o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, mansidão, alegria, fé. Então, quando nós andamos em espírito, a Bíblia diz andar em espírito, a gente tem forças, né, para vencer esse desafio, que não é uma coisa muito fácil, nós vivermos, né, vivermos em grupo muitas vezes, porque cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito, né? Cada um tem um modo de pensar. E assim, às vezes eu fico observando isso e eu penso na saudação que Jesus usava e usou, né, para cumprimentar os seus discípulos. Jesus, ele chegava quando encontrava os discípulos e ele não falava assim: oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Mas primeiro, antes de tudo, ele dizia: paz seja convosco. Então Jesus, ele dizia: paz seja convosco. E a paz é um fruto do Espírito. E eu ficava refletindo, por que Jesus não usou longanimidade seja convosco, temperança seja convosco, bondade seja convosco? Do fruto do Espírito, o que Jesus usou foi paz. Porque os relacionamentos interpessoais são conflituosos e a gente precisa de paz, né? Que muitas vezes
As pessoas estão em guerra, em contendas, e Jesus chegava: paz seja convosco. A Bíblia diz, se possível, né, que a gente tenha a paz com todos. O Senhor nos dê forças, que é um grande desafio, mas o Senhor é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Continuando a leitura, todos os relacionamentos trazem os seus grandes desafios. Talvez por isso Jesus tenha enfatizado tanto, isso eu acabei de ler, né? Precisamos estar dispostos e dispostas a trabalhar para a construção de relacionamentos saudáveis, o que inclui perseverança, paciência e amor. A mesma prontidão que os discípulos tiveram para deixar tudo e seguir a Jesus Cristo, devemos ter para nos relacionarmos com as pessoas de modo saudável e que glorifique a Deus. E a conclusão da nossa lição diz o seguinte: ser um discípulo e discípula de Jesus Cristo é um desafio, mas é um grande privilégio. Vale a pena deixar tudo para seguir Jesus. Vale a pena mudar de vida, adquirir novos hábitos, deixar as coisas antigas, principalmente aqueles que não condizem com a mensagem do reino. A palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tornar-se um discípulo ou discípula de Jesus deve ser o ideal de toda pessoa que abraçou a fé cristã. Finalizando então a conclusão, é maravilhoso poder anunciar as boas novas do Evangelho libertador de Jesus, anunciar seu amor, perdão e salvação, e participar da obra redentora de Cristo na salvação das pessoas, testemunhando as mudanças operadas pelo Espírito Santo em suas vidas. Contudo, esse é um chamado que exige renúncia, consagração e santificação, mas atrai o poder de Deus sobre nossas vidas. Jesus ele disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus então requer renúncia. Então, amados e amadas irmãs, seguir a Jesus requer renúncia, porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de algo que nos prende. E esses discípulos, a princípio, tiveram que abrir mão das suas profissões. E às vezes eu fico tentando me imaginar no lugar deles e fico pensando, será que eu teria essa mesma disponibilidade de largar a profissão? E eu admiro muito as pessoas que largam as suas profissões em prol de um chamado, né, para viverem para o reino de Deus, para anunciar e pregar a salvação. Mas Deus chamou algumas pessoas com essa missão específica, e nós sabemos que no quesito missão, uns são enviados, outros que não foram chamados, não é, para irem a campo, como podemos assim dizer, mas que ajudam com seus joelhos, orando por aqueles que estão na obra missionária, ou aqueles, não é, que renunciaram suas vidas para seguirem o Mestre integralmente, enfrentam esse desafio, ou contribuindo. Então, a gente sempre pode estar seguindo o Mestre de perto de alguma forma. E esses discípulos, eles largaram tudo para seguir o Mestre. E Jesus disse assim para eles: vinde após mim, eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Então, esses pescadores, esses homens, ao serem convidados por Jesus, eles deixaram o que lhes davam o sustento, o que pagava as suas contas, né? O que os realizava. Eles se dedicaram àquela profissão, ao aprendizado daquele ofício. Foram longos anos de árduo trabalho, de experiência profissional. E aqueles que trabalhavam no mar largaram tudo para seguirem o Mestre. Quando a gente recebe uma proposta profissional, a gente pensa bem, não é? Antes de deixar um emprego para seguir outro. Mas os discípulos imediatamente
Eles deixaram as suas profissões e seguiram ao Mestre. E o convite do Mestre, ele não foi feito, não foi um convite qualquer. Não foi uma pessoa qualquer que os estava chamando, mas quem os estava chamando era o maravilhoso, era o conselheiro, era o Deus forte, era o Pai da eternidade, era o príncipe da paz, era o Salvador, o resgatador, o libertador, o santificador, Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Era este homem de Nazaré que estava convidando os discípulos. E eles sentiram essa presença e esse chamado, porque eles aguardavam a salvação. Já havia profecias, várias profecias no Antigo Testamento. Por exemplo, nós acabamos de falar, né? Deus forte, maravilhoso, conselheiro. Foi pronunciado isso pelo profeta Isaías. E eles aguardavam a redenção. Então, quando Jesus os chama, eles não foram inconscientemente. Eles foram crendo que Jesus era o Filho de Deus, que havia de vir para salvar o mundo. E assim eles deixam suas profissões para serem pescadores de almas, né, para participarem do plano de salvação da humanidade. E eu queria deixar para a sua meditação um hino. Se você puder ouvir um pouquinho, né? Mas se você não tiver tempo, depois você pode ouvir quando você tiver um tempinho. Eu vou colocar aqui, tá, um trecho desse hino e eu espero que esse hino fale ao seu coração. E a seguir eu vou voltar para a gente fazer uma oração e finalizar nossa aula. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Amém? Glória a Deus. E se fosses tu à beira do Jordão, vendo mais um batismo de João, e aquele homem então chegasse, e se visses a pomba descer e a voz de Deus a ecoar, o que irias dizer, o que irias pensar? E se ouvisses num dia qualquer um estranho a te chamar, deixai as redes, vinde após mim, e vinde eu vos farei após pescadores mim. de homens. O trabalho agora é maior, temos almas a pescar. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, E eu farei que tudo eu sejais deixo pra com ele andar? Poderias doar tua vida ao Mestre, preferes os peixes a pescar, as glórias terrenas a ganhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre? Quero convidar minha amiga Raquel Malafaia. Aplauda o Senhor pela vida dela. Aleluia. E se num belo dia de sol da janela olhar, multidão gritando hosanas ao Senhor, e ao procurar ao rei o encontrasse num burrinho a montar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se fosses tu, conhecedor de toda a lei, querendo encontrar salvação, tendo do Mestre aprovação, e se ouvisses me
mas vende tudo o que tens. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o mestre, Em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar tua vida ao mestre. Preferes riquezas acumular, a glória do mundo a te cercar? Ou podes dizer de coração: seguirei o mestre. Eu seguirei. Aleluia. Põe sua mão lá em cima comigo assim. Será que podes dizer: seguirei o mestre, em suas pegadas vou pisar, Meu tudo eu deixo pra com ele andar. podes então doar tua vida ao mestre. Preferes prazer que o mundo dá, caminho de morte a trilhar, ou podes dizer de coração: seguirei o mestre. Consegue o mestre aí, consegue o mestre. Oh, Seguirei o mestre. seguirei ao meu bom mestre. Cante comigo. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Onde quer que for, Seguirei o mestre. Meus irmãos, enquanto eu estava aqui refletindo junto com vocês sobre o hino, apareceu um pescador aqui para brilhantar a nossa aula, que é o meu pai. Conforme eu falei para os irmãos, ele é pescador e ele faz redes. Então era assim que os discípulos se encontravam, né? É claro que tinha o mar, né? Mas agora ele trabalha ainda nessa área da pesca, mas como marinheiro de lancha, conforme eu falei, mas ele continua pescando, fazendo suas redes, e ele vai falar rapidamente aqui pra gente alguma coisa, ele vai deixar uma mensagem como pescador. Né, pai? Pode falar. A pesca é uma profissão muito tenebrosa, mar agitado, essas coisas todas nós enfrentamos. Mas quando Jesus aparece na nossa vida, realmente eu era um pescador profissional. Mas quando Jesus apareceu na minha vida, eu aceitei Jesus, as coisas foram mudando. Um dia ele usou o pastor da igreja e falou que ia trocar, ia mudar a minha situação. Amém. E verdadeiramente mudou, que hoje em dia eu tenho mais tempo para a obra do Senhor. Glória a Deus. Agora eu pesco artesanal, vou com o patrão na lancha e volto. Foi Jesus que fez isso. Amém. Me tirou de alto mar, onde eu passava às vezes meses sem ver a família. É verdade. E Jesus fez essa transformação. Assim eu creio que foi o momento com os discípulos. Amém. Porque nós seguimos a Jesus, mas temos que trabalhar. Assim eram os discípulos também, eles seguiam Jesus, mas tiravam, eu creio, para ir lá, fazer a sua pesca e tal, né? Porque a Bíblia relata que eles seguiam a Jesus. Mas nós seguimos a Jesus, mas tem o nosso tempo de trabalho. Se nós não trabalhar, como é que fica as coisas? É difícil, né? Então eu creio que assim foram com os discípulos. Eles deixaram a pesca para seguir a Jesus, para ajudar Jesus na obra, mas de vez em quando eu creio que eles iam lá pegar seus peixes para vender, para E ter o seu essa dia a rede aí? dia. Essa rede aqui que eu estou fazendo é uma tarrafa. Isso é rede que pesca em baixa altura. Não pode estar furada. Não pode estar furada. Se Assim estiver é a nossa furada, rede o peixe espiritual, passa. né? É assim a nossa rede espiritual, não pode estar em falha.
tem que estar em dias que é para dar testemunho de cristão. É. Aonde passar o povo saber ali, vamos cristão. Então o senhor usa a rede, depois tem que consertar. Se Tá furar, tem sempre- que consertar. Amém. Assim somos nós. Amém. Erramos, pecamos, somos pecadores, mas remidos aos pés do Senhor. Aí vem o Erramos, Espírito Santo. reconhecemos. Aí vem e o Espírito costura a nossa Santo e rede. costura a nossa rede. Amém. E hoje na o senhor paz. é um pescador de almas, né? Hoje eu sou um pescador de alma, de peixe e de alma também. Pai, obrigada aí, tá? Pela sua participação na nossa aula, abrilhantando a nossa aula. Obrigada. Amém. Então, meus irmãos, esse foi o meu pai, né? Que falou um pouco do seu ofício, o ofício esse que era o mesmo ofício de muitos discípulos, né? E nós vamos finalizar agora agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor nos dê forças para aceitarmos esse convite e seguirmos a Ele. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor venha nos edificar na verdade e nos dar forças para aceitarmos este convite. Se alguém estiver, Senhor, neste momento desanimado, sem forças para aceitar esse convite de seguir-te, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer aquele que está desanimado, Senhor. Traz o ânimo nesta hora. Abençoa cada vida, cada família, com a Tua paz, com o Teu refrigério, com toda a sorte de bênçãos. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, fiquem com Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.